Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Lívia. Boa noite. Tudo bom, gente? Novamente aqui juntos. Estava sentindo falta. Semana passada eu não estava, né? Sim. Mas estou aqui. Boa noite para todos os nossos amigos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Flávio. Boa noite, Vanessa. Fala mais perto, Sandra. Oi, melhorou? Melhorou. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal que já entrou aí. Que bom, né? Vamos novamente aqui para o nosso estudo, né, do livro Fonte Viva. Hoje estamos na lição 56. O título da lição é Renasce Agora, né? E vamos começar renascendo, né? Vamos estudar para a gente renascer, né? E, como sempre, vamos primeiro fazer a leitura do Evangelho e a prece para, então, iniciarmos o nosso estudo. O Evangelho hoje é capítulo 4, item 5. É capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tudo a ver com o título, né? Renasce agora, né? Oi, Denise, boa noite. Boa noite. Já estão aí no YouTube conosco, né? Então, deixa eu ler aqui. É capítulo 5, capítulo 4, item 5. E diz assim para a gente: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e disse-lhe:
Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha dito que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos e só sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando eu falo das coisas da terra, como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu? É isso, né? É João, né? Então vamos à Isso. nossa prece, né? Ativei o som. Minha voz está saindo direitinho? Tá. Está saindo? Tá. Então, companheiros, vamos unir os nossos pensamentos, pacificar o nosso coração e conversar com o nosso Mestre Jesus, dizendo: Senhor, mais uma tarde e noite aqui nos encontramos para louvar a nosso Pai, através do estudo, Senhor, desses ensinamentos que nos deste para orientar a nossa caminhada. Que possamos aproveitar cada palavra, que possamos buscar entender e apreender tudo que for estudado, para que possamos pautar a nossa vida neste caminho, caminho da luz, convosco, Jesus, e com os espíritos luminares que nos ajudam a caminhada. Então, que Emmanuel, Antônio de Aquino, toda a espiritualidade amiga, Leon Denis, esteja conosco, orientando, inspirando para o bom entendimento do estudo. Paz aos nossos corações, pedimos a permissão para iniciar o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Quem vai fazer a leitura? Posso ler aqui. Tá. Do Então, Fonte Viva. livro Fonte Viva, a lição 56, Renasce Agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais.
Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois o que laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preconceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Entretanto, nos demoramos na fortaleza defensiva. O adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descermos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposição na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Bem, e aí, meninas? Que traz para nós a lição de hoje, falando o título da reencarnação? É isso aí, né? Já abrimos aqui com o dito de Jesus, né? Trazido por João: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falando da própria reencarnação, né? Que é a lei de Deus, que é a lei da natureza. Isso é para todo mundo, para quem crer na reencarnação e para quem não crer também, para todos os filhos de Deus, né? Que somos todos nós. E aí, o nosso Emmanuel abre dizendo: a própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Os anos vêm certinho, né? 365 dias, 365 oportunidades da gente fazer esta modificação dentro dessa existência. Logicamente, nós sabemos que não somos capazes de dar aquele saltão, como às vezes a gente vê, né? Como foi Paulo, alguns espíritos mais bem preparados, né? Com mais vontade, nós não vamos ser assim, mas algum passo a gente precisa dar nessa existência, renascer das nossas tristezas, das nossas colocações, das nossas coisas mal feitas, que faz com que a moral fique sempre ali, naquela coisa rasa, né? E a gente precisa evoluir, porque nós temos que caminhar para Deus. Então, não podemos estacionar. Temos que aproveitar e nos renovar nesta existência. Vanice, quer colocar alguma coisa? A Vanessa, eu acho que caiu, Sandra. Caiu. A Vanessa caiu. Tomou um tombo. Sim, mas vamos lá, né? Então, a lição nos fala, renasce agora, né? Nos trazendo a ideia, como a Sandra colocou bem, da reencarnação, né? Que, acreditando ou não, ela é uma lei divina, né? E aí o texto vai nos falando de
da gente renascer a cada dia, e a gente lembrando lá o que está no Evangelho, né, no capítulo 14, até no Livro dos Espíritos, na questão 132, que fala do objetivo da reencarnação, né? Então, para que a gente reencarna? E os Espíritos nos explicam lá, para a gente chegar à perfeição, né? Então, nós vamos encarnar quantas vezes forem necessárias. Eu sei que para mim ainda falta, aí não dá nem para contar, né? Porque tem que aprender muito ainda. E eles falam também que nesse itinerário, né, nessa jornada de múltiplas encarnações, a gente passa pelas expiações, né? E essas expiações é que vão nos depurando, né? Para que a gente, a cada dia, né, como diz o texto, a cada ano, a gente vá se melhorando, caminhando em direção da nossa perfeição. Não é isso, Sandra? É verdade. E aqui, o nosso benfeitor Emmanuel continua no segundo parágrafo, dizendo: conserva do passado o que for bom e justo. Conserva o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes desse passado, né, do pretérito, os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Então, achei muito importante esse segundo parágrafo, porque ele já nos convidou aqui a renascer, né? Renasce agora. Nós temos a bênção da reencarnação e é justamente para isso, para a gente ir se burilando. E Antônio de Aquino, numa lição, no livro, no primeiro volume dele, ele fala para a gente: as pessoas, de modo geral, não valorizam os fenômenos transcendentes que as envolvem todos os dias. Olha só, a luz do sol, a prece, a transformação do ser, a renovação das ideias e a possibilidade mediúnica. Por quê? Para esse renascer agora, nós precisamos valorizar. Valorizar o sol por quê? Porque o sol é vida, né? Já pensou se não tivesse sol? Né? A vida não ia poder proliferar na Terra. E a prece? A prece é necessária porque essa ligação nossa, né, com o divino, caminhando para o nosso Pai. Jesus até nos trouxe o Pai Nosso, que nos inspira no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo. Kardec pega o Pai Nosso e vai desenrolando cada trecho para a gente. E a gente vê que maravilha, que coisa bela. E essas coisas que faz? O que faz é colocar a nossa mente envolvida com as coisas boas, como Emmanuel falou aqui, para não trazer do passado os detritos e as sombras. Fala para que a gente se envolva todos os dias com a solução, com a prece. Por quê? Nós precisamos fazer a transformação do ser, renovar nossas ideias, né? Até materialmente nós estamos sendo muito chamados a isso, a renovação da ideia. Para quê? Para que a gente abandone os preconceitos, para que a gente não se sinta assim superior a ninguém, porque o que Jesus trouxe para a gente foi o amai-vos uns aos outros e também amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se nós amamos a Deus, de verdade, de fato, nós vamos aprender a amar o nosso próximo e aí nós estamos nos amando. Por quê? Porque estamos no caminho dessa evolução, desse renascimento, dessa mudança das nossas ideias.
Flávio, eu estou vendo aqui, a Vanice colocou aqui, estou aguardando, Flávio, me coloque. Você tem como Não, trazê-la? não, só o Tavares. Ela tem que pedir lá o Tavares no Ela botou WhatsApp Flávio, dele. não coloca. Hein, Vanice? Tem que pedir para o Tavares. Então, nós precisamos nos conscientizar da nossa paternidade, né? Ainda tem muitos entre nós, não acredito em Deus, aí vive às expensas de si próprio, de uma vida totalmente material, porque é dentro dessa vida que nós temos aqui encarnados é que a gente vai progredir enquanto espírito, não é isso? Então, nós não podemos paralisar e dizer que não acredito em Deus. Se o espírito vem de Deus, se eu não acredito em Deus, então eu não sou espírito? Impossível. Esta é uma briga que a gente contrai, né, que a gente faz com a gente mesmo. É por isso que a gente adoece, às vezes fica com uma tristeza sem saber por quê. São as negações do que é necessário para a nossa caminhada, não é? E aí o Emmanuel continua aqui. Olha que interessante essa, Flávio. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a sua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. A gente acha mais fácil, né? Faz um milagre em mim, ficar pedindo para o benfeitor, para os amigos espirituais, para fazer para a gente. E aqui, Emmanuel fala, faze por ti mesmo. O trabalho que a tua negligência, a gente negligencia, não faz e fica pedindo para os espíritos fazerem. Quando nós precisamos dar conta, oi, Vanice, dar conta do que nós estamos fazendo, para que nós viemos. Aproveitar a oportunidade que o nosso Pai nos dá. A maior misericórdia de Deus para a gente é o quê? Essa história de reencarnação, né? Que alguns tentam não aceitar, desfigurar, mas é a maior misericórdia. Para quê? Justamente para que nós possamos ir caminhando sem um grande sofrimento. Dor, sim, que é necessária, educativa, mas sem sofrimento. Quando a gente já entende que é filho de Deus, a gente caminha muito melhor. Vamos pensar nisso? Foi isso que eu ia falar? Hoje eu estava conversando com a minha irmã, que ela estava com um probleminha de saúde, e ela começou a tomar os passes, está indo na casa do caminho e tudo mais, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Ela estava falando que estava angustiada, preocupada, e quando começou a tomar os passes, ela percebeu que mudou totalmente. Ela agora está confiante, sabe que vai ficar bem, que tudo é passageiro, e assim que mudou a cabeça dela. Ela diz que parece assim que deu um estalo na cabeça, né? E realmente, né, para a gente ter noção de como é importante esse apoio que a gente recebe da espiritualidade, como é importante, né, esse colo, né, que a gente ganha aí da espiritualidade para nos sustentar, nos apoiar no momento que a gente está precisando, porque a gente está fragilizado, né? E também, como vocês estão falando, eu fiquei aí, fui passear em outro planeta, mas já voltei. Aí, como a gente estava vendo aqui, né, Nicodemos, né? Nicodemos era um doutor da lei, um homem sábio para a época dele, né? Mas quando ele vai conversar com Jesus, ele vai conversar de noite, no escuro, para ninguém ver, né? Vai conversar para ninguém ver que ele foi lá conversar com Cristo. E ele não compreende as coisas que o Cristo fala para ele sobre a reencarnação, né? Ele vê que ele pergunta se vai voltar para o ventre da mãe, um homem velho vai voltar para o ventre da mãe. Então, ele não tem noção, ele não tem compreensão dessas leis, né? Mas nós já estamos numa época que a maioria das pessoas já sabe o que é reencarnação,
Eles sabem, porque até na televisão, nos filmes, é uma coisa falada, divulgada. Então, hoje a gente não pode fazer mais como Nicodemos, né? Procurar o Cristo à noite, num escondidinho, sem ninguém ver, para tentar se esclarecer daquilo que a gente não sabe ou finge não acreditar, né? Então, é isso, que a gente, né, comece a renascer agora, né? Não só da água e da carne, mas também renascer todo dia, como Emmanuel sugere para a gente. Todo dia a gente pode estar renascendo. Não precisa esperar a reencarnação, não. A gente pode renascer agora, aqui, nesse planeta e nesse momento, não é mesmo? É isso mesmo. Aí dando boa noite à Áurea, a Denise e a Olga por estarem aí conosco. É isso mesmo, né? E aí a gente pensando nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente vê que o conceito de reencarnação ele está na humanidade há muito tempo, aí há mais de 3.000 anos, né? Lá entre no Egito, né? Os escritos no Egito, o Bhagavad Gita, também fala, né? Zoroastro, filósofos como Pitágoras, Sócrates tem lá no Evangelho, ele falando tanto sobre reencarnação, né? Os Vedas, né? Os Vedas mais antigos ainda. Buda, né? Falou sobre reencarnação, Platão. Então, não é uma novidade. Conceito, não é uma novidade. Apesar da maioria motivado pela igreja, né? Que não acredita na reencarnação, então as pessoas, o mundo, a maioria dos religiosos são cristãos ainda, né? Então segue as orientações da igreja que não acredita na reencarnação, apesar de estar claro na Bíblia, né? Não acredita ou não quer permitir ou que não quer, né? acredite, né? É mais prático para eles, né? Que não acreditemos nisso, né? Porque iria contra os seus dogmas, né? Exatamente. Então, não dá para mudar agora, né? Depois de 2.000 anos, a igreja não vai mudar os seus conceitos, né? Mas isso aí pouco importa para a gente, né? Porque a gente sabe que não é a religião que vai nos salvar, né? O que vai nos salvar é fazer a vontade de Deus, onde a gente estiver. Isso que é importante, né? Então, a gente lembrando sobre reencarnação, né? Nós espíritas compreendemos bem. Para nós, eu sempre falo quando tenho oportunidade sobre esse tema, que a única maneira da gente entender a justiça divina é a reencarnação. Né? Senão você nunca vai entender. Né? Eu já contei aqui que eu, antes de ser espírita, né, eu nem rezava, né? Porque eu tinha um problema com Deus, justamente por isso, né? O problema você era péssimo. Desculpa eu entrar, mas você era péssimo. Então eu não entendia o sentido da vida, né? Eu não entendia o sentido da vida. Então eu não conseguia. Como é que eu ia orar uma pessoa que eu não conseguia compreender ele e ele não respondia as minhas perguntas, né? É verdade. Então isso é algo que em muitos corações, né? Aí ao nosso redor passam pela mesma dificuldade. Né? Você perguntar, por exemplo, você tem um filho doente, né? Ou você vê o sofrimento que passa a humanidade, e aí você vê as pessoas perguntando assim, mas onde é que dá Deus que não vê isso? Né? Então, isso para mim era um ponto que eu não compreendia, então eu me afastei dele. E aí a doutrina foi me esclarecer, né? Foi me ensinar isso, foi me fazer compreender a justiça divina. E não tem como a gente compreender a justiça divina se você não levar em conta a reencarnação. Né? É você ignorar, como Eurípides, né? A gente lembra quando o padre lá, que gostava muito dele, que deu lá escondido uma Bíblia para ele, né? Porque nessa época, lá no início do século XX, a Bíblia só era acessada pelos eclesiásticos, né? O povo não tinha acesso à Bíblia.
Mas aí ele gostava tanto de Eurípides e viu um potencial nele, né? Aí deu a Bíblia para ele ler. Ele leu rapidamente aquilo, né? E quando devolveu, o padre perguntou: e aí, Eurípides, o que você achou? Aí ele, pai, eu achei maravilhoso, mas eu não compreendi, foi o Sermão da Montanha. Né? Mas por quê? Não, porque Jesus faz um monte de promessas, né? Porque o Sermão da Montanha são promessas, né? São promessas. E as pessoas morrem e não alcançam aquilo ali. Eu não entendi isso. E o padre também não conseguiu explicar. Né? Por quê? Porque se não tiver o sentido da reencarnação, a chave, né? Como Kardec falava, né? Se não tiver a chave da reencarnação, do entendimento espírita, você não vai entender a justiça divina. E nem É vai, isso? nem vai aceitar nada que seja dito para você. Tudo vai Exatamente. Eu sou a própria experiência disso. eu sei. Né? Só quando eu fui esclarecido, depois de muito trabalho dos amigos espirituais, né? Porque o Você ogro relutou bastante, né? o ogro era bem resistente, né? Mas o bem venceu Mas e o conseguiu bem, o colocar, amor vence sempre a nossa resistência. conseguiu colocar uma sementinha no meu coração, né? Para estar aqui hoje. Não é isso, Sandra? Seu microfone está fechado, Sandra. Tá. Tá fechado. Não Então vai abriu, lá, não. Vanice. Vai lá, Vanice, Não, enquanto deixa eu ela... falar aqui. Esse sentimento, né, Flávio, de mudança, ele traz uma alegria muito grande para a gente. Hoje eu estava conversando com os amigos lá no centro, aí eu estava lembrando, a primeira vez que eu passei na porta do Leon Denis foi em 1988. Foi quando meu pai estava doente e tal, fui lá procurar ajuda. Foi quando o Aí Edson achei, nasceu. aí achei aquilo tudo estranho, aquele movimento, as pessoas e tudo. Falei, sei lá, não gostei disso não. Aquelas palavras e tal, não entendi. Na verdade, eu não entendi. Aí fiquei assim, depois larguei, não fui mais. Aí tive um outro aperto na vida, tornei lá. Aí fiquei nessa situação de 88 até 94. Em 94, acabou, a cabeça sentou, e eu encontrei lá uma senhora que eu amo de um montão, que é a dona Lúcia Nogueira, que aí foi, conversou comigo, aí eu já estava, acho que já estava mais amaciada, né? Comecei, então. Já tinha levado umas pancadas como bife, né? Para ficar mais macia. Aí já estava começando a entender, a partir de 94, que eu comecei a estudar e a entender a doutrina. Agora você vê quanto tempo que eu perdi, né? De 88 até 94 que eu fui Não parar para. perdeu, não, minha filha. Não perdeu, Perdeu, não. não. É assim mesmo, tudo tem É o seu tempo tempo. necessário. A gente tem o tempo necessário. E Tem o Deus tempo. respeita isso. Ele respeita Verdade. isso. Né? Só que a gente hoje entende que quanto mais a gente demora para tomar essa decisão, mais a gente sofre. Né? Só que a gente só vai aprender isso depois. É isso aí. Mas aí a gente tem a oportunidade de estar falando para as pessoas aqui, né? Gente, aqui, ó, eu quero dar uma boa noite para minha amiga Rosane Mota, que entrou, desejando tudo de bom para ela, a Olguinha também, que o Flávio falou, né? E a Áurea. E a Denise também está aí. E o Ismael Ferreira também está dando boa noite para a gente, de São Paulo, Santo André. Tá, mas aí é em outra plataforma, né? Que eu não vi aqui. Boa noite, seu Ismael. Fala, Sandra, Fala, quando você vira a cabeça, não dá para te ouvir. Não pode virar, né? Não pode. Bota o livro na sua frente, assim, ó. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Olha só, Emmanuel nos mostrando o que a gente precisa fazer, reajustar. Cada minutinho, né? Ele falou que hora, mas eu penso até que cada minutinho, né? A gente vira assim, você tem uma oportunidade de se reajustar, de sentir, quando sentir no seu coração e aquilo for para a mente,
Não, eu preciso rever isso aí, rever essa coisa de. Olha só, se é possível, está saindo a voz? Tá bom, tá bom. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Por que a gente cultivar, né, o desafeto, aquela coisa, se é uma algema que vai nos prender mais ainda? Né? Aquela pessoa, porque a gente já sabe como é a coisa, né? Quando a gente está chateado, ou quando a gente não gosta de uma música de uma pessoa, é aquilo que vem na mente toda hora, é ou não é? É verdade. Tudo que nos chateia. Por quê? A gente ainda está muito distante desse renascer. Então, Emmanuel está nos falando que cada minuto, cada hora, é um momento de reajustar. Para que ficar com desafeto? Se eu posso modificar isso. Ainda hoje eu conversei com o senhor e ele falou: não, eu dou bom dia a uma pessoa, não me respondeu uma vez, nunca mais vai ouvir minha voz. Se ele morasse no meu prédio, então ele ia ficar mudo. Eu disse, Roberto, nunca mais é tempo demais, não é não? A gente ficar emburrado com a pessoa, olhar nos olhos da pessoa e não dar. Pode ser, aí a mãe dele até falou, pode ser que a pessoa não tenha nem ouvido, né? Nem escutou, pode ser. Ou está aturdida, está com problema e está envolvida com aquele problema. Aí eu nunca mais vou cumprimentar. Bom dia. Aí eu estou revivendo um passado negativo, que não vai levar a nada. Você vai estar sendo mais negativo do que aquele que não respondeu ao seu bom dia. É claro que a gente fica meio triste com as coisas, a gente reclama, a gente conversa entre nós, poxa, que fulano tá... Mas passou, é aquele minuto, ó, cada hora é de reajustamento. Eu reclamei com vocês alguma coisa agora, mas daqui a pouco aquilo ali precisa sair. É como as crianças, né, Sandra? Experimental. Por isso Jesus trouxe a criança como exemplo, né? Deixar vir a meus pequeninos. Nós somos os pequeninos de Jesus, quando nos colocamos de coração puro e querendo harmonia com tudo e com todos, porque assim nós estaremos renascendo, estaremos caminhando para Deus, que é o nosso grande objetivo. Fala, Vanessa. Não, eu ia falar que as crianças, elas brigam entre elas, uma briga com a outra, eu estou de mal com você, daqui a pouco estão lá se abraçando, brincando de novo, esquecem. Criança não guarda mágoa, essas coisas. Isso é coisa de adulto, né? Adulto que fica lá com raiva, fazendo bico um para o outro. Eu digo assim, faz bico da ruga, depois ficam tudo aí, tudo enrugado, doente, triste, né? Por causa de bobagem, às vezes. Mas as crianças não têm isso, a gente tem que aprender com eles realmente, né? Né, Flávio? Você que tem netinho, né, Flávio? Oi? Você que tem teus netinhos, deve ver, briga um com o outro, daqui a pouco estão se abraçando, né? Não, eu tenho quatro netos. Não, mas é assim mesmo, né? A gente tem muito que aprender com eles, não é à toa que Jesus utilizou como exemplo, né? Mas a gente sabe por quê, né? Depois que o espírito assume a sua reencarnação no corpo, né? Aí que se dá lá pela adolescência, aí ele se mostra verdadeiramente quem é, né? Quando criança, ele ainda está envolvido pelo mundo espiritual, né? Por benfeitores, né? Então, isso ainda não vem à tona, né? Mas aí a gente vai compreendendo nesses exemplos que vocês deram, né? O quanto ainda a gente outorga ao outro a escolha de como eu vou estar com o meu humor, né? O meu estado de humor não depende de mim, depende dos outros, né? Não faz sentido isso. Né? Tem que pertencer. Eu tenho que fazer minha escolha. Não, hoje eu quero estar bem, eu quero sorrir. Não interessa se você vai falar comigo, se você não vai me cumprimentar. O
problema é seu, não é meu, né? Eu quero estar bem. Então, eu acho que isso é você alcançar a autonomia, né? Que muitos de nós ainda não alcançamos, né? Com certeza. Ganhamos o livre-arbítrio, para Sim, quê? mas a gente abre mão, né? Nessas horas, a gente não Não percebe é? que é um direito nosso, né? Que eu possuo, dado por Deus, e que eu abro mão. Eu deixo os Para É, outros fazer decidirem, escolhas ruins. eu É. deixo os outros escolherem por mim, entendeu? Ah, eu a vou feliz. psicologia diz que é uma dependência emocional, É, né? Nós temos essa dependência emocional e, às vezes, nos tornamos dependentes de pessoas tóxicas, né? Agora eu estou aprendendo os termos psicológicos, de pessoas tóxicas, ou seja, pessoas que nos fazem mal, mas a gente fica ali, junto com aquela pessoa, mesmo ela nos fazendo mal, mesmo ela sendo desagradável, uma relação, né? Que a gente vê muito isso em casal, né? Às vezes a relação não é boa, mas a pessoa está ali junto com o outro por causa daquela dependência emocional, que acha eu não vou ser feliz sem o fulano, né? Então é complicado isso aí. você E acaba se profundo, submetendo, né? né? E profundo Aí, isso aí. aí Fala. aqui, Vanessa, você falando em tóxico, Emmanuel fala, não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos e a aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Às vezes a pessoa nem odeia a gente, mas É, não quer compreender por um problema dela, de preconceito, né? De é, qualquer coisa, de autoritarismo, mas aí a gente não pode entrar nesse torvelinho, nessa coisa de vou revidar. Não, não foi isso, não é isso que Jesus nos ensina, né? E a Emmanuel diz, enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Ó. Olha que nossa, coisa perigosa. Mas, é, se descemos a praça desassombrados e serenos, que é como nós temos que nos sentir, né? Como filho de Deus, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Olha, acordo e não guerra, né? é, Para que guerrear? A gente sabe as consequências da guerra. Então, por que nós, no nosso íntimo, haveremos de guerrear com o nosso irmão ou conosco mesmo até, né? Uma guerra de pensamento, uma perturbação que nem remédio aí material dá jeito, muitas vezes. Então, precisamos nos conscientizar, não é isso? Mas essa consciência, a gente tem que trazer essa consciência dentro de um sentimento também, né? Junto com os nossos sentimentos. E esses nossos sentimentos a gente tem que moldar, né? Dentro da doutrina, dentro da lei de Deus, dentro das palavras do Mestre Jesus. E isso ainda para a gente, às vezes, é um pouco difícil, pelo menos para mim. Falar da Vanice, esse ser aqui que habita esse corpo. Às vezes, para mim, é realmente difícil, tá? Seguir tudo isso que a gente aprende. Eu ainda estou Mas é naquela. só você, viu? Porque eu e Sandra, a gente não tem dificuldade nenhuma, né, Sandra? A gente também tem, mas eu penso o seguinte, Eu estou que vendo até nós, as asas, eu tô vendo até as asas da Sandra, olha lá, ó. mas eu penso o seguinte, que nós precisamos trocar isso, não é? Não ficar aceitando que é assim, não. Eu sou assim, Não, mas eu não quero ser assim, eu não vou ser assim, eu vou seguir Jesus. Eu não digo que ele é meu guia, meu essa é, modelo. essa é a grande luta, Sandra, porque todo bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal, às vezes, ainda faço. Não é isso? Ele falou isso. Mas o caminho é esse, Vanessa, aqui no trabalho voluntário que eu participo, né?
A gente tem nos nossos estudos um exercício que a gente chama exercício de vida plena. Isso. Que você escolhe um tema, mas você fala de você, né? Porque a Sandra fez referência, né? Porque a gente vive muito de máscara, né? A gente sente uma coisa, mas fala outra. A gente ainda tá assim. E isso atrasa demais o nosso progresso, né? Então a gente tem que ter humildade de ser verdadeiro, de falar como a Vanice falou, sem melindre, entendeu? Sem se mostrar, porque eu sou assim. A quem eu acho que eu estou enganando? Pois é, eu sou assim, mas eu tenho que deixar, tem que sair dessa síndrome. Eu não vou dizer, eu falo assim, que depois que eu conheci os espíritos, né, da existência deles, eu falei assim, pô, mentir para quê? A quem eu acho que eu estou enganando? Então não faz sentido. Então, quanto mais verdadeiro eu for, não só comigo, mas com as outras pessoas, né, de você ver, ó, eu sou assim, eu também tenho raiva, eu me magoo, mas eu estou trabalhando para isso. Né? Porque eu sou imperfeito. Eu não vou dizer para você, não, eu sou uma pessoa extremamente sereno, calmo, não me aborreço com ninguém, porque não é verdade. Não mesmo. Até porque também, se a gente ficar se enganando assim, a gente nunca vai mudar mesmo. Exatamente. Exato. O progresso não se opera, né, se a gente não desenvolve a autoobservação e o autoconhecimento, como Santo Agostinho propõe lá na questão 919, né? Conheça Você vai se aceitando assim, né? Como exatamente. Vai achando que está certo. Olha só, a Áurea está falando com você aí, Vanice. Está falando? Deixa eu ver. Está falando alguma coisa. Consegui segurar o marido até agora ouvindo comigo. Mandou abraços e fugiu. O marido dela. Mas já ouviu bastante, né? Ele tem medo. Fazer o quê? Ainda vai chegar a hora, Áurea, que ele vai te chamar. Vem cá, vamos ver esse programa. Tenha calma. Olha só, ele nem via, já viu? Já está começando, tá? Ó, você lembra de mim, lá em 1988. Áurea, eu fui assim mesmo com a minha esposa, Denise. Ela está aí até nos assistindo, né? Ela teve muito trabalho para me carregar, entendeu? Eu fiz de tudo para resistir, né? Mas ela não desistiu de mim. É isso aí. Então, vai chegar a hora, cedo ou tarde, a gente sabe disso. Agora, meus queridos, estamos chegando no final, e lê só o finalzinho aqui. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Aí a gente vai querer ver aí na mesa de desobsessão, pedindo, implorando, quando a gente pode fazer parte da obra da criação. Não é isso? Então, é isso aí. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Foi muito bom estar com vocês. Até o próximo sábado. Flávio vai fazer a nossa prece, né? Um beijão no coração de todos. Beijo para o Flávio, beijo para a Sandra e para todos que estiveram conosco na noite de hoje. E vamos meditar sobre tudo que a gente falou aqui, né? Boa noite, amigos. Jesus em todos os corações, em todos os lares, e que possamos, sábado, estar aqui refletindo mais um pouco a cada dia, aproveitar cada momento. Muito obrigada a todos. Beijo, Flávio, Vanice e a todos. Flávio, é contigo. Então, boa noite, Sandra, boa noite, Vanice. Vamos agora, então, boa noite, meus amigos que estão aí conosco, que estiveram até agora. Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo de hoje. Então, agradecemos a Jesus a oportunidade que tivemos nessa noite de estudar, Senhor, um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Agradecer aos bons espíritos que nos amparam, que nos protegem, que nos inspiram no caminho do bem. Agradecer à Estação da Luz que nos dá essa oportunidade de falar a outros corações, mas principalmente de falar aos nossos próprios corações, para enxergarmos o quanto necessitamos ainda aprender e melhorar. Sendo assim, Senhor, obrigado pela noite de hoje, na certeza de que
a sua luz chega a cada um de nós, a cada coração. Te damos graças. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.